Sobre as movimentações da Bolsa e do mercado de moedas, eu converso agora com o professor da FGV e sócio da Go Associado, Gessner Oliveira. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Dá para dizer que aquele susto com o dólar, professor, do dólar em 5,50, 5 e alguma coisa além daquilo, passou com esse tom um pouco menos belicoso da guerra comercial de Donald Trump? Boa noite, professor. Muito boa noite, Fernando. Um grande prazer conversar com você, conversar com os espectadores da CNN. Eu acho que sim. Eu acho que aquele susto e muita gente previa até uma explosão do dólar. Eu acho que passou. É claro que a gente continua com uma conjuntura bastante incerta, porém, há uma combinação de fatores que, por hora, mantém uma maior tranquilidade no mercado. Quer dizer, de um lado, há uma percepção de que a guerra comercial não está tão tensa quanto já esteve, uma perspectiva de encontro de Xi Jinping com o Trump, uma perspectiva de negociação. É claro que há anúncios, olha, 100% de tarifa, etc., mas há uma percepção de que as negociações prevalecem. Há também uma percepção de que o shutdown nos Estados Unidos, que chegou a preocupar, e obviamente continua sendo preocupante, mas há uma percepção de que isso deve ser resolvido. O impasse orçamentário nos Estados Unidos provavelmente terá algum tipo de solução. Quando a gente olha do lado brasileiro, a gente percebe, e os números que você mostrou há pouco, Fernando, são claros, do diferencial de juros, o nosso juro a 15%, a perspectiva agora na reunião de final de outubro do FONC para uma redução, mais uma redução na taxa de juros dos Estados Unidos. Então, esse diferencial aliado a uma desvalorização do dólar que vem ocorrendo e uma valorização do real, eu tenho a impressão que para as próximas semanas e meses nós temos uma perspectiva mais tranquila em relação à moeda nacional vis-à-vis o dólar. Fernando. Professor, nos últimos dias a gente também teve aqui no debate doméstico uma volta, um aumento da temperatura quanto às preocupações com relação às nossas contas públicas. O problema, por exemplo, nas estatais ou iniciativas do governo de aumentar operações parafiscais com aumento da oferta de crédito, como hoje, por exemplo, anunciados 40 bilhões para construção, para reformas e ampliação de residências. O tema fiscal deve voltar a fazer preço, entre aspas, no mercado quando, professor? Ou esses 15% que o Banco Central está pagando ali para todo mundo deixar o dinheiro paradinho são suficientes para dar tranquilidade, é um calmante para o mercado financeiro? Olha, Fernando, o problema fiscal continua, a temperatura continua elevada. Na verdade, a gente vai de um impasse atrás de outro, né? Nós tivemos o episódio do IOF, aí a recusa, depois tivemos a MP 1303, aí novamente a recusa. Quer dizer, há um impasse, na verdade, como a matéria destacou muito bem, há uma receita da ordem de 17 bilhões de reais que precisa ser, de alguma forma, compensada por outras medidas e, simultaneamente, como você assinalou, simultaneamente, há medidas de expansão de crédito que vão na contramão daquilo que seria recomendável nesse momento. E a perspectiva que o mercado, obviamente, tem de que o ano que vem, na verdade, o ano eleitoral já começou, não é, Fernando? Então, do ponto de vista da política econômica, isso coloca uma pressão expansionista que exige e acaba requerendo que o Banco Central mantenha a taxa de juros elevada. Então, eu diria que o nosso ponto frágil, o nosso ponto fraco, realmente, é a política fiscal e essa exclusiva atenção do lado da Receita, sem qualquer tipo de iniciativa do lado da contenção de despesa. Eu diria que esse é o nosso maior problema e uma percepção de que, não tendo uma solução mais estrutural em 2026, há uma bomba fiscal sendo preparada para o governo que assumir em 2027, seja qual for, eu acho que vai ter uma bomba fiscal que terá que ser desativada
e normalmente isso não é uma tarefa fácil. Professor, entre os clientes da Go Associados, essa preocupação com as contas públicas parece estar mais presente entre os CNPJs que são brasileiros, os clientes que são brasileiros, CPFs brasileiros, ou entre os estrangeiros? Quem mais olha para este assunto fiscal que às vezes some do noticiário, mas que continua sendo o grande pano de fundo de todo o noticiário econômico? Olha, eu acredito, Fernando, que há uma percepção, há uma preocupação com essa questão fiscal, mas é uma preocupação, é uma percepção de que isso será um problema, digamos, daqui a 12 meses, 18 meses, né? No curto prazo, a gente olha os indicadores da economia, você mostrou aí as projeções da pesquisa Focus, que saiu hoje, são projeções razoáveis, né, de um crescimento razoável esse ano, um crescimento um pouquinho menor o ano que vem, digamos, a inflação, as projeções de inflação se aproximando do limite superior da meta, né, a gente está próximo ao limite superior da meta, algo que já esteve muito mais desancorado do que está agora. Então, digamos, é como o Titanic, né? Digamos, imediatamente não tem um grande problema. Agora, há um problema de fundo, que é esse desequilíbrio nas contas públicas. Alguns agentes que olham mais o médio prazo percebem, se preocupam, e isso, naturalmente, acaba repercutindo sobre decisões de investimento. Embora o mercado brasileiro esteja sendo bastante atraente, quando a gente olha a bolsa, não é, Fernando? Há ainda um espaço para crescimento, porque há uma percepção de uma bolsa relativamente barata, né? Já houve uma valorização desde agosto, porém ainda há espaço para crescer. Como nós comentamos antes, um diferencial de juros bastante grande, quando a gente olha a entrada de capital estrangeiro, foi uma entrada expressiva de capital estrangeiro esse ano, quando a gente pega no ano de 2025, né? Então, no acumulado do ano, é razoável. Então, eu diria que no curto prazo, a economia caminha, no médio e longo prazo, ajustes estruturais serão inevitáveis, sob pena de entrarmos realmente numa crise mais séria. Muito bem, a gente conversou com Gessner Oliveira, professor da FGV, sócio da Go Associados, ex-presidente da Sabesp, do CAD e PhD em Economia por Berkeley. Professor, muitíssimo obrigado pela conversa. Boa noite. Boa noite, Fernando. Um grande prazer. Até logo.